Oi, pessoal! Estamos aqui de novo. Vamos abordar um assunto muito interessante. Vamos falar de vícios de todos os tipos. E eu quero trazer aqui três ferramentas, três maneiras de você estar solucionando um desses problemas, né? Ou, quem sabe, estar ajudando, né, alguém que você conhece e que esteja passando por alguma situação das quais nós vamos comentar aqui, tá bom? É, Nós sabemos que existem os gatilhos, né, para que se desenvolva, né, algum tipo de vício. E esses gatilhos estão completamente ligados, né, a, a nossa percepção em relação a tudo que acontece à nossa volta. Então, quando nós sentimos frustração, sentimos tristeza, assim, qualquer sentimento que nós não sabemos lidar, então o que acontece? Aquilo vai desencadeando ansiedade, né? E vai levando a funis como depressão. Né? Então, como a gente tem aqui um pouco tempo, né, nós vamos falar então aí de três ferramentas das quais são necessárias para quem está querendo se livrar de algum vício, né? Seja ele complexo, como também os mais corriqueiros aí, né? Como por exemplo, compras, né? Então, o que nós podemos utilizar para que a gente possa estar mudando a nossa mentalidade, para que a gente possa ter um suporte, né, nesse processo de libertação, né? A gente sabe que tudo que a gente vai tratar existe uma raiz que deve ser averiguada, né? A gente não deve olhar para o problema só para os sintomas do problema, né? Logo quando eu tenho, por exemplo, um vício de bebida, de cigarro, se eu busco tratar esse vício, é natural que a busca seja de uma desintoxicação, em muitos casos até mesmo internação. Porém, enquanto a gente não olhar para a raiz do problema, não olhar, né, para os gatilhos, para o que desencadeou, né, este vício, logo ele vai persistir. Então é fundamental trabalhar essas questões das quais nós vamos falar aqui agora, né? Uma delas, lógico, é o ambiente. A gente sabe que uma pessoa viciada, que saiu de um processo de desintoxicação, até mesmo de uma internação, se ela não tiver um ambiente favorecido, né? Isso é o ambiente familiar, o ambiente que ela está inserido ali, né? Se ela não tiver suporte familiar, suporte psicológico, né? Vai ser muito mais difícil dessa pessoa estar conseguindo manter, né? Então, ali se livrar de fato desse vício, né? Então é muito importante que eu tenha o que? Suporte. É muito importante que eu tenha pessoas à minha volta que estejam o tempo inteiro ali me dando essa força psicológica, emocional, né, para que eu consiga vencer todos os dias, né? Porque a gente sabe que existe uma abstinência, existe o vício, ele traz, né? Ele traz a abstinência. Então, o fisiológico, o nosso corpo, ele vai pedir, certo? Só que se a gente estiver inserido em um ambiente onde as pessoas à nossa volta não têm contato, né, com a bebida, com o cigarro, e tem disposição para te trazer sempre palavras de força, né? Então esse ambiente ele vai te favorecer para você aguentar esse processo, né? Porque esse processo, uma pessoa que passou por vícios e que está em tratamento, né? Seja ela tenha saído de uma clínica ou não, é necessário ela ter esse apoio, ela ter esse ambiente em que ela está inserida, que vai favorecer para que ela mantenha, né, essa resiliência diante do tratamento, entende? Então é aí que ela vai conseguindo força para trazer pensamentos positivos e tudo mais. Porém, né, é necessário fazer a desintoxicação. Tá? Então essa é uma das ferramentas que tem que ser utilizada. A desintoxicação é necessária justamente por conta do organismo entrar em abstinência. Então o organismo ele vai pedir a substância, seja o açúcar, seja o cigarro, seja café, coca, né, N outros vícios,
o teu organismo ele vai pedir, ele vai ter essa abstinência, né? Então a desintoxicação, essa ferramenta poderosíssima, ela vai fazer com que esses níveis de toxinas abaixem no organismo, fazendo com que essa abstinência seja mais controlada. Então, em conjunto com um ambiente favorecido, um ambiente positivo para esta pessoa, ela vai conseguir, então, manter com mais facilidade esse processo, né? Lembrando que uma pessoa que já foi viciada, enquanto ela não tratar a raiz, essas ferramentas elas vão acabar sendo superficiais. E o que seria, então, esta raiz? O que seria essa raiz? Então, trabalhando o ambiente, trabalhando a desintoxicação, eu tenho que olhar para o que causou, onde foi que começou esse vício, para eu entender, então, quais foram os gatilhos e eu tratar emocionalmente, né? Então eu tenho que fazer aquele trabalho, assim, né, de resgate de identidade. Uma pessoa que está passando por vícios, com certeza, ela está com problemas emocionais, ela não está conseguindo interpretar certas situações que aconteceram em algum momento. Então ela traz com ela uma dor de ter feito e se arrependeu, uma dor de não ter feito e se arrependeu, né? Ela traz com ela dores emocionais, né? De um luto que não foi curado, né? Então processos dos quais precisa, então, a gente olhar bem para dentro. A gente pode sim trabalhar o emocional com terapias, né? Mas é importante eu trabalhar o autoconhecimento, porque quando eu trabalho o autoconhecimento, quando eu descubro quem sou eu de verdade, e eu não olho apenas para os meus fracassos, para minhas derrotas, né, para aquilo que eu não consegui resolver de alguma forma e que eu não posso mais voltar no tempo, certo? Então, essas questões, elas foram gatilhos para vícios. Talvez pessoas que por falta de amadurecimento causaram problemas para elas mesmas e num determinado momento elas começaram a enxergar que elas foram a causadora e responsáveis por aquilo que aconteceu, então a culpa vem muito grande sobre aquilo. Só que essa culpa, ela nos serve simplesmente para a gente enxergar a autorresponsabilidade, para a gente entender que nós somos responsáveis, sim, pelos nossos resultados, por aquilo que acontece conosco todos os dias, né? Os resultados que nós temos em todas as áreas da nossa vida. Nós somos responsáveis, nós não podemos ficar culpando o outro. Só que quando nós nos damos conta dessa responsabilidade, é onde cai a ficha e muitas vezes nós não temos mais a opção de resolver. E é então que o desespero toma conta, né? E quando a gente trabalha o autoconhecimento, trabalha nossas emoções, é onde nós vamos conseguir, então, interpretar, de fato, né? Interpretar todas as situações mal resolvidas, todas as questões, então, que nos perturbam em relação a nós mesmos, em relação a outras pessoas, em relação a mágoas, a falta de perdão, né? E a todas as questões emocionais e psicológicas. É necessário trabalhar a raiz do problema. E a raiz do problema sempre, sempre vai ser o conhecimento de quem nós somos, né? Nós sabemos que a maioria das pessoas, nós, como seres humanos, nós temos a tendência a olhar muito mais para os nossos defeitos do que para as nossas qualidades, né? Então, existe até uma pesquisa que foi feita, né? As pessoas parando em frente ao espelho e tendo que anotar o que elas estão vendo sobre elas, né? E as crianças também. E mostra que todo adulto que foi viu delas somente os defeitos, as coisas que não gosta.
em nenhum momento teve uma notação de algo bom. Então, nós não somos generosos conosco, né? Já as crianças, elas só viam a essência pura delas, né? Elas só viam as qualidades. Então, a gente vem nesse mundo puro. A gente vem nesse mundo com toda energia, com toda força, coragem. Só que ao período da nossa criação, a gente vai adquirindo medos, traumas, bloqueios, justamente pelo ambiente. Não só em que a gente vive, mas que a gente com pessoas que a gente né, tá em contato o tempo inteiro, né? A gente sabe que antigamente muitos eram bloqueados até mesmo por professores, né? Pela maneira em que eram abordados por esses professores. Então, os bloqueios emocionais, os medos que a gente hoje está enfrentando, né, e tentando desbloquear, eles que em algum momento foram gatilhos, problemas mal resolvidos, né? Por conta desses medos e da falta de saber quem você é, de trabalhar de fato a sua coragem, sua ousadia, né? É que nos trazem às vezes gatilhos então aí para desencadear um vício, né? Porque a nossa mente ela vai buscar conforto de alguma maneira, né? E quando a gente busca satisfação, seja na comida, em comprar, seja em drogas, né? Cada um vai pender por aquilo que tá mais acessível, ou dependendo ali do tamanho do rombo, né, emocional que a pessoa tem. Muitas vão se ajudar por mais tempo, né? E muitas vão buscar outros vícios para substituir aqueles que ela já tem. Até também tem uma pesquisa mostrando que os jovens, eles tendem mais a substituir os vícios, sabe? Eles tendem mais a substituir os vícios por outros vícios do que os adultos. Então, essas 3 ferramentas, elas são fundamentais para trabalhar, tá? Para, né, retirar da tua vida qualquer vício que você tenha, do mais simples, de um simples café que você toma às vezes uma térmica por dia. E você não sabe o rombo que você está fazendo na tua saúde. Mas isso é um vício. E o teu corpo pede, tanto que vem até dor de cabeça quando você não toma café, né? A abstinência, né? Então, a gente tem que trabalhar o ambiente, a gente tem que fazer uma desintoxicação para baixar esses níveis de toxinas devido a estas drogas. E a gente tem que também, em seguida disso, trabalhar o nosso emocional, o nosso autoconhecimento, né? Trabalhar as emoções mal curadas, para trazer de novo esse equilíbrio, né? E com isso tudo, lógico, quanto mais suporte neste processo a pessoa, né, ter junto com ela, melhor, né? Isso inclui pessoas principalmente, os relacionamentos. Nada adianta eu querer sair de um vício se eu tô lutando contra ele, mas todos os dias eu tô encontrando ali na esquina um amigo que tá me querendo me levar para um bar, se eu tô encontrando uma amiga me convidando para ir fazer compras o tempo inteiro, que é outra que também tem este problema. Isto mostra uma falta de sentido pela vida, sabe? Quando nós não encontramos um propósito, um sentido para a vida, quando nós nos perdemos de quem nós somos e do que nós estamos fazendo aqui, né? É onde nós tentamos suprir esse vazio o tempo inteiro. E muitas vezes nós não nos damos conta de que utilizar até mesmo medicamentos para aliviar esses sentimentos é um vício, do qual depois é muito difícil retirar, fazer o desmame. E muitos profissionais que indicaram
o mesmo, não às vezes também não estão interessados às vezes em fazer esse desmame, como eu vejo em muitos casos, né? E isso é muito triste, porque a pessoa ela fica refém, ela troca às vezes um vício por outro, né? Achando que, né, aquilo ali de alguma forma é a cura, e não. Ela está tampando o sol com a peneira, ela está tampando as dores, né? Só que para nós crescermos emocionalmente, nós temos que passar pela dor, sentir ela, abraçar essa dor que nos faz, que nos traz esses sentimentos, né? Esse desespero, essa busca por qualquer coisa que nos dá uma certa satisfação, uma recompensa, né? Porque é o que a mente vem buscando, então, uma recompensa. Então, você quer, de alguma forma, se compensar. Igual a comida. Além de fatores fisiológicos, claro, mas também existe esse fator, então, né? Emocional da compensação, né? Então, nós temos que trabalhar, sim, desintoxicação. A mentalidade, ela só vai mesmo mudar quando você mudar a raiz do problema. Aí você vai conseguir fazer com que os teus pensamentos positivos surtam efeito. Se você trabalhar o teu emocional, né? Para que você consiga, então, trazer esses pensamentos positivos, né? E, principalmente aí, então, o que está aqui dentro, né? Sobre você, tá? E espero que essas dicas também tenham ajudado, né? E vamos continuar aí com mais assuntos de saúde, tirando dúvidas e vendo como é que tudo isso é na prática, né? Então, deixo aqui meu abraço, até logo, até o próximo vídeo, um beijo para vocês!